Olá a todos, Third Flinging Monkey aqui, como vocês estão? Meu vídeo MGTOW, Ela Nunca Vai Te Amar, é de longe o meu vídeo mais popular, com cerca de 2 vezes mais visualizações do que o meu segundo vídeo mais popular, e 3 a 5 vezes mais visualizações do que meus vídeos normais. O engraçado é que eu nunca esperava que fosse tão popular. Ele foi feito para ser uma ponte dentro da minha série de vídeos sobre os 3 tipos de feminismo, e também foi um dos meus primeiros vídeos. E não só a qualidade do áudio é terrível, mas eu ainda não havia descoberto como remover a respiração, a deglutição e outros ruídos do áudio. Esta será uma remasterização e expansão do meu vídeo Ela Nunca Vai Te Amar. Se você não gosta desse tipo de coisa, para que não sinta que clicou à toa, aqui está um vídeo de um garoto descendo uma colina em um snowboard e sendo torado por um cachorro. I made it. Ok, então vamos começar estabelecendo alguns fatos fundamentais sobre a biologia humana, especialmente em relação ao cérebro humano, e construir sobre essa fundação um pouco, uma vez que tenhamos estabelecido a base. Humanos são animais. Nós, seres humanos, somos animais, especificamente mamíferos. Compartilhamos inúmeras características com outros mamíferos e até com animais inferiores encontrados na Terra. Agora, se você acredita em Deus, isso pode ser visto como um sinal de um criador comum, meio que da mesma forma que você pode identificar um artista pelas semelhanças em suas obras. Já se você é ateu, isso é o produto da evolução. Como os humanos são o ápice da evolução, nossos cérebros únicos contêm componentes retirados de nossos ancestrais biológicos primitivos. Independentemente da origem dessas semelhanças, sua existência é indiscutível. Saber isso nos permite olhar para o mundo animal para ganhar uma maior compreensão de nossos próprios instintos e comportamentos, particularmente aqueles envolvendo a reprodução, pois são os mais fundamentais para qualquer espécie animal por razões óbvias, e portanto estão contidos na parte mais primitiva do nosso cérebro. Mas estou me adiantando. Nossos instintos primitivos podem facilmente sobrepor nossa racionalidade. Nossos cérebros altamente desenvolvidos, capazes de racionalidade, invenção e autoconsciência, são o que nos tornam a forma de vida dominante na Terra. No entanto, nosso cérebro é estruturado de forma que nossa racionalidade pode ser sobreposta por instintos e impulsos mais primitivos. Nosso cérebro é estruturado em 3 camadas, cada uma construída sobre a outra, cada uma mais complexa que a outra, mas cada uma menos capaz de controlar nossas decisões e comportamentos do que a outra. A menor e mais primitiva parte do cérebro é chamada de cérebro de lagarto, ou complexo reptiliano. Ele recebe esse nome porque essa estrutura é encontrada em lagartos hoje. Esta parte do cérebro é responsável por funções biológicas como a regulação da frequência cardíaca, respiração, equilíbrio, bem como instintos de sobrevivência e reprodução. Esta camada do cérebro está conectada diretamente ao tronco cerebral, e suas funções estão em grande parte fora do nosso controle consciente. Por exemplo, você pode controlar conscientemente sua respiração, mas ela é largamente automática quando você não está pensando nisso, assim como sua frequência cardíaca e equilíbrio. Em termos de instinto reprodutivo, esta camada do cérebro é responsável por aquelas vezes em que você estava, digamos, pensando com a cabeça de baixo, quando você fez algo completamente irracional e possivelmente perigoso porque tudo o que conseguia pensar era intersexo. Esse era o cérebro de lagarto e possivelmente o álcool influenciando você. A segunda parte do cérebro é conhecida como sistema límbico. Essa parte é o centro emocional do cérebro e também é responsável pela regulação de substâncias químicas que causam prazer, felicidade e adrenalina, bem como pela formação de memória de longo prazo e até mesmo pelo seu sentido de olfato. O sistema límbico também é responsável por aqueles sentimentos de intuição que você não consegue explicar racionalmente. Esta parte do cérebro é responsável por aquelas vezes em que você seguiu seu coração, quando tomou decisões irracionais e perigosas porque estava apaixonado ou porque parecia certo. Esse era o sistema límbico influenciando você. A terceira e última parte do cérebro é conhecida como neocórtex. É desta forma que obtemos nossas funções cerebrais superiores, que definem os seres humanos. Esta é a camada onde obtemos lógica, razão, pensamento abstrato, a habilidade de falar, ler, escrever e controle consciente de nossas funções motoras. Nossos instintos nos controlam mais do que pensamos.
Agora que entendemos como o cérebro funciona, precisamos apreciar o fato de que mesmo nos tempos modernos, com toda a nossa tecnologia e avanço, ainda somos largamente controlados por instintos e impulsos primitivos. E somos tanto que pode nos chocar. Pense na última vez que você se perguntou por que queria algo. Havia uma razão racional para seu desejo ou você simplesmente queria por algum motivo inexplicável? E quando conseguiu, isso te fez feliz e te deu prazer. Quando isso acontece, perceba que você está sendo manipulado pelo seu cérebro mais primitivo, o sistema límbico nesse caso, e você nem percebeu. Mas então, por que você questionaria isso? Afinal, são seus próprios pensamentos, não são? Seus pensamentos, os pensamentos vindos das partes mais primitivas do seu cérebro, as partes responsáveis por emoção, memória, reprodução e até felicidade, fizeram de você um escravo. Seu mestre são seus impulsos e eles te levarão, assim como levaram inúmeros homens antes de você, a se sacrificar no altar da reprodução genética. Muitos que reconhecem coisas na sociedade, como o ginocentrismo e a descartabilidade masculina, culpam o feminismo ou acreditam que foi orquestrado por marxistas culturais. Mas eles estão errados. O inimigo que escravizou os homens não está no departamento de estudos de gênero de alguma universidade, ou dentro de algum partido político ou ideologia, mas atrás dos seus olhos e dentro do seu crânio, permitindo que você ouça e entenda as palavras que estou falando para você agora. O pássaro pavilhão macho constrói um ninho intricado para atrair a fêmea, e a fêmea, que só acasala uma vez por ano, visita as, entre aspas, casas de solteiro desses pretendentes e escolhe o mais impressionante, recompensando esse macho por seu trabalho árduo com sexo e reprodução. Outro pássaro com comportamento semelhante é o gaio comum. O macho dessa espécie presenteia a fêmea com comida para impressioná-la o suficiente para ganhar o privilégio de sexo e reprodução. Esses comportamentos não vieram de algum movimento feminista aviário, ou de marxistas culturais alados que corromperam o santo vínculo entre pássaros machos e fêmeas. Eles simplesmente vieram da natureza. Machos, incluindo os humanos, foram marcados através do cérebro primitivo com um impulso irracional de competir com outros machos, e adquirir recursos para atrair uma parceira e se reproduzir e propagar nossa espécie. Isso agrada ao nosso cérebro de lagarto e o sistema límbico inunda nosso cérebro com dopamina, nos fazendo sentir prazer e felicidade ao satisfazermos esses impulsos primitivos, mesmo às custas de nossa saúde e realização a longo prazo. Isso não é uma escolha racional, mas sim um impulso biológico primitivo. Apesar desses impulsos terem ajudado os seres humanos a subir ao topo da cadeia alimentar e dominar todas as outras formas de vida neste planeta, não foi sem um custo. Especialmente para os homens, que são naturalmente menos valiosos para a reprodução do que as mulheres. Para demonstrar isso, imagine uma pequena tribo de 100 pessoas, 50 homens e 50 mulheres. Se eles se emparelhassem em casais, a tribo poderia possivelmente crescer em 50 pessoas a cada 9 meses ou mais. Se 40 dos 50 homens morressem, os 10 homens restantes ainda poderiam engravidar todas as 50 mulheres. O que significa que a tribo ainda poderia crescer em 50 pessoas a cada 9 meses ou mais. No entanto, se 40 das 50 mulheres morressem, a tribo só poderia crescer em no máximo 10 pessoas a cada 9 meses ou mais. Uma perda devastadora para a tribo. E como haveria 50 homens e apenas 10 mulheres, esses 50 homens competiriam e possivelmente se matariam para ganhar acesso reprodutivo às mulheres restantes, danificando ainda mais a tribo. É por isso que, quando um navio está afundando ou um prédio está pegando fogo, as mulheres são salvas primeiro. Não é apenas uma tradição antiga que remonta à cavalaria, mas um imperativo biológico. Nosso instinto é de proteger as mulheres, especialmente mulheres atraentes e férteis, que têm bons genes. É por isso que as mulheres recebem penas muito menos severas pelos mesmos crimes que os homens. Nosso cérebro de lagarto desencadeia um instinto de proteger mulheres jovens, atraentes e férteis. Mesmo que você seja casado ou gay, mulheres atraentes desencadearão o instinto de ser gentil e protetor com elas. Você quer protegê-las e quer impressioná-las porque seu cérebro reptiliano subconscientemente quer acasalar com elas. Lembre-se de que o cérebro reptiliano opera por instinto e não podemos controlar nossos instintos, apenas reconhecê-los. As mulheres são tão escravas de seus impulsos e instintos biológicos quanto os homens, mas devido aos seus papéis como guardiãs reprodutivas, sua condição sempre foi menos brutal do que a dos homens.
O imperativo biológico da mulher conduz ela a procurar homens com recursos que a proverão, além de proteção. Isso é conhecido como hipergamia e tem uma base biológica no mundo animal. Mães grávidas e lactantes são fisicamente vulneráveis e requerem mais comida do que o normal enquanto produzem leite, especialmente se dão à luz a múltiplos filhos. Como a fêmea requer proteção e comida adicional enquanto amamenta, faz sentido que os instintos biológicos de uma mulher a façam ser atraída por homens com recursos e uma presença dominante, seja através de sua constituição física, demonstrando superioridade física, ou através de sua atitude alfa, bad boy, que não leva desaforo de ninguém. Todas essas características são atraentes para as mulheres em um nível instintivo. Se os recursos são abundantes o suficiente, a fêmea pode não precisar de um macho para provê-la, e se juntará a um harem de outras fêmeas ao redor dos machos com os melhores gênios, como uma versão animal de Sister Wives. Como o ambiente, a abundância ou a ausência de recursos afetam a atração das fêmeas pelo sexo oposto é um tópico interessante. Se você quiser saber mais, estou linkando um vídeo de Davis Arena chamado Teoria da Seleção RK na Prática. Então, é óbvio que mulheres e homens têm impulsos biológicos diferentes. Homens procuram mulheres pela sua saúde e fertilidade, principalmente através de sinais visuais como juventude e beleza. Enquanto isso, as mulheres procuram homens pelos seus recursos e capacidade de proteger e prover, principalmente através de sinais sociais, como carreira e status de um homem. No entanto, note que há uma disparidade importante entre o que as mulheres e os homens procuram, o que nos leva à dura verdade e à razão do título desse vídeo. Ela nunca te amará. Mulheres não amam homens. Elas não podem amar homens. Seus instintos e impulsos não são direcionados aos homens em si, mas ao que os homens têm e podem prover para elas e seus filhos. Homens e mulheres são ambos superficiais, mas pelo menos o homem se interessa pela mulher em si. Uma mulher jovem e bonita é valorizada como pessoa, porque você não pode separar a juventude e a beleza da mulher em si. No entanto, como uma mulher só ama o que um homem possui, seus recursos ou os serviços que ele pode prover, ela pode ser capaz de extrair esses recursos para si e deixar o homem na sarjeta depois. O valor de um homem aos olhos da mulher é uma coisa separada, e, portanto, o homem não é o verdadeiro foco do afeto dela. Novamente, você vê isso no reino animal. A competição masculina assegura que os machos mais fortes e aptos tenham os maiores recursos. As fêmeas se juntam ao harem desses machos fortes e aptos para serem engravidadas por eles. Se o macho dominante for derrubado por um macho rival, as fêmeas começarão imediatamente a ter relações sexuais com o novo macho dominante sem hesitar. Essas fêmeas não têm absolutamente nenhuma lealdade a esses machos, mesmo que o novo macho dominante mate os filhos do macho anterior que ele derrubou. O instinto maternal não é forte a ponto de ela arriscar sua própria provisão do novo macho. Desde que estejam sendo providas, pais e filhos são totalmente descartáveis e substituíveis. De novo, só para deixar claro, o feminismo e o marxismo cultural não fizeram uma lavagem cerebral nesses animais fêmeas para abandonar seus parceiros e filhos a fim de se submeter hipergamicamente ao novo macho dominante. Isso é simplesmente a natureza. Também é do interesse da fêmea ser hipergâmica, e mesmo que ela perca alguns filhos na transição, é melhor para ela ficar onde será provida do que ser expulsa junto com o macho anterior, e morrer de fome junto com suas crias. Lembre-se de que fêmeas lactantes são vulneráveis e requerem ainda mais comida do que o normal. Pode parecer mal ou egoísta, mas a moral não tem lugar na natureza. A fêmea não é má, ela está fazendo o que é do melhor interesse da espécie. E isso inclui a descartabilidade masculina. A única coisa que é maligna é manter o conhecimento dessa realidade longe dos homens, para que eles fiquem surpresos quando isso acontecer. O amor de uma mulher só dura enquanto o homem estiver provendo mais para ela do que ela pode obter em outro lugar. Mas Deus me livre que o homem fique doente, desempregado ou incapacitado, e não possa mais trabalhar, especialmente se a mulher ainda for jovem e fértil. Agora, as mulheres podem te amar à sua maneira, mas é a mesma quantidade de amor que alguém pode ter por seu carro. O carro lhes presta um serviço valioso, e se for um carro de luxo, talvez até benefícios adicionais como status, orgulho e felicidade. No entanto, uma vez que o carro comece a prestar serviços diminuídos, ela começará a procurar um substituto, se possível. Agora, ela pode ficar com o seu carro velho se não puder pagar um melhor, mas não o amará mais.
ela apenas o tolerará como um mal necessário, ressentindo-o e possivelmente até gritando ou batendo nele quando não fizer o que ela quer. Alguma coisa disso soa familiar? Agora, digamos que você entenda tudo isso, mas ainda quer ter filhos. Até conseguirmos úteros artificiais ou pods de clonagem, precisamos de mulheres se quisermos reproduzir. Então, o que um homem deve fazer? Meu melhor conselho é estar ciente dos riscos envolvidos e ter os olhos abertos, livres de quaisquer ilusões de amor. Pense nisso como uma relação de negócios, porque é assim que as mulheres instintivamente veem os relacionamentos. Uma mulher só entrará em um relacionamento se ele proporcionar algum benefício tangível. Então, se você está disposto a entrar em um relacionamento pelo benefício dos filhos, considere os custos e os riscos e pergunte a si mesmo se isso é uma boa decisão de negócios, ou se está sendo manipulado a fazer um mau negócio por seus impulsos primitivos. Eu vou linkar um vídeo do Sandman chamado Bagagem Emocional. Nesse vídeo, Sandman fala sobre como seu pai esteve em 2 relacionamentos sérios, incluindo um casamento anterior, antes de conhecer a mãe de Sandman. No vídeo, Sandman afirma que a principal razão pela qual seu pai se casou com sua mãe foi porque ele queria filhos e sua esposa anterior não, o que causou o divórcio. Sandman chega a dizer que seu pai usou sua mãe. E na seção de comentários do meu vídeo original, eu consegui entender um pouco melhor esse relacionamento diretamente com Sandman, que desde então deletou seus comentários, mas vou recitar o que me lembro. Sandman descreve esse relacionamento aparentemente disfuncional como uma exploração mútua. Tanto seu pai quanto sua mãe estavam abertamente usando um ao outro, e, no entanto, permaneceram juntos por mais de 40 anos. Seria fascinante saber mais sobre como esse relacionamento, que parece contrariar tudo o que a sociedade diz sobre amor e compromisso, pôde ter sucesso, enquanto mais de 50% dos casamentos fracassam. E, infelizmente, eu não conheço ninguém como o pai de Sandman, então só posso especular. Agora vou especular que, com base no que eu sei, parece que ele tinha a ideia certa sobre relacionamentos. Ele aborda o casamento como um negócio, o que é bom. E os homens normalmente são muito bons quando se trata de fazer negócios. Mas devido ao nosso cérebro primitivo sequestrar nossa racionalidade quando se trata de relacionamentos, nosso bom senso vai pela janela e fazemos acordos terríveis, arriscando tudo simplesmente para ter acesso sexual e reprodutivo a uma jovem atraente. Em circunstâncias normais, um homem avaliaria os custos e benefícios de entrar em tal compromisso. Mas nosso cérebro reptiliano assume o controle. Reproduza, diz o cérebro reptiliano. Isso te dará prazer e felicidade, diz o sistema límbico. Enquanto isso, metade dos casamentos termina em divórcio. Homens são financeiramente destruídos e muitos cometem suicídio. Isso é poderosamente demonstrado em outro vídeo que estou linkando, chamado Vida Suicida dos Homens, por CyberSaint. Homens, é hora de parar de pensar com seus órgãos genitais. É hora de parar de ser escravo de seus impulsos primitivos e evoluir pessoalmente. Agora, mesmo que você esteja comprometido em resistir aos seus impulsos, não é tão fácil. Seus instintos e impulsos são incrivelmente difíceis de superar. Considere a cena a seguir da adaptação cinematográfica de 1984 do livro Duna, de Frank Herbert. No livro e na adaptação cinematográfica de Duna, de Frank Herbert, Paul Atreides encontra o Gon Jabbar para ter sua humanidade testada. Ele é forçado a colocar a mão em uma caixa apropriadamente chamada de a Caixa da Dor, que o faz experimentar a dor de sua pele sendo queimada e desprendendo-se de seus ossos. Se ele tirar a mão da caixa seguindo seus instintos, será imediatamente morto por uma agulha envenenada segurada contra seu pescoço. Para provar sua humanidade, ele deve resistir aos seus instintos e suportar a dor. Após passar no teste, ele remove sua mão e não há danos físicos. Tudo estava em sua mente. Resistir e, em última análise, transcender seus impulsos biológicos requer disciplina extrema. Uma pessoa em dieta pode lutar contra o desejo de comer, mas o impulso reprodutivo é quase tão poderoso quanto o de sobrevivência, e, em alguns casos, mais poderoso. Alguns animais, incluindo alguns humanos, literalmente se matam para ter sexo. No entanto, não é algo sem esperança. Você pode facilitar as coisas redirecionando seus impulsos de outras maneiras. Vamos considerar as 3 coisas que as mulheres podem oferecer a um homem: sexo, companhia e filhos.
Sexo é fácil de conseguir, e, embora o sexo casual seja muito menos arriscado que o casamento, não é isento de riscos. Você ainda pode engravidar uma mulher ou construir uma DST. A opção mais segura para evitar qualquer possibilidade de gravidez indesejada e DSTs é através da pornografia. Obviamente, a masturbação não se compara a estar com uma mulher de verdade. Mas a tecnologia está trabalhando para mudar isso com brinquedos sexuais realistas e pornografia em realidade virtual, através de dispositivos como o Oculus Rift. No Japão, eles estão até criando robôs que podem simular sexo. Embora haja muita demanda por essa tecnologia em todo o mundo, a sociedade ainda envergonha os homens que escolhem esse caminho. Mas quando você considera as taxas de divórcio e suicídio, quem realmente é o perdedor? Em relação à companhia, há várias alternativas a uma mulher. Voltando ao ponto anterior, o Japão oferece uma vasta seleção de jogos e produtos de simulação de relacionamento. Eu vou linkar alguns vídeos do Gaijin Gumba sobre esses jogos, já que ele se especializa em cultura japonesa. Os links estarão na descrição. E, embora isso possa não parecer atraente para muitos que vivem no Ocidente, apresento como uma possível opção para aqueles que podem se interessar como uma alternativa viável. Outra alternativa óbvia é ter um cachorro. Cães são chamados de melhores amigos do homem por uma razão. Um cachorro será leal e amoroso com você sem nenhuma das bagagens, riscos e complicações de uma mulher. Se você quer apenas alguém para quando chegar em casa que sorria, fique feliz em vê-lo, que lhe dê amor e afeição sem manipulação, apenas tenha um cachorro. As mulheres também usam animais para preencher o vazio da companhia humana. É essencialmente o que as chamadas loucas dos gatos fazem. Elas são mulheres que querem preencher seus instintos parentais, mas não podem ter filhos porque são feias e enchem suas casas com gatos. Se você não é uma pessoa que gosta de animais, tenha um círculo próximo de amigos, de preferência outros MGTOW. Humanos são criaturas sociais e os homens precisam de companhia. Filhos são a última coisa que uma mulher oferece, e é a coisa mais difícil de substituir. E será até que a tecnologia desenvolva coisas como úteros artificiais ou cápsulas de clonagem. Até lá, aqui estão algumas alternativas a considerar, embora carreguem alguns riscos. Você pode simplesmente se casar com os olhos abertos, talvez tratando isso como uma parceria de negócios, como os pais de Sandman fizeram. Esta é a opção mais arriscada. Você está efetivamente caminhando em um campo minado e pode se dar muito mal, especialmente dada a legislação atual. Você pode se tornar um doador de esperma anônimo se simplesmente quiser propagar seu DNA, mas isso não é isento de riscos. Um doador de esperma pode ser legalmente obrigado a pagar pensão alimentícia em alguns estados. Sim, que porra é essa, né? Mas estudos mostram que ter um pai e uma mãe em casa é melhor para o desenvolvimento da criança do que qualquer um dos pais sozinho. E, embora seja difícil fazer isso sem casamento, não é impossível. Você poderia ter uma mãe de aluguel morando com você durante os primeiros anos da criança, mas esteja ciente do conceito de união estável na lei. Você pode ser legalmente declarado casado pelo Estado se viverem juntos, mesmo que nunca tenham se casado formalmente. Mesmo se você tiver um contrato entre você e a mãe de aluguel, um juiz pode anulá-lo, dar a custódia de seus filhos para a mãe de aluguel e forçá-lo a pagar pensão alimentícia. Esta opção é quase tão arriscada quanto o casamento, mas pode ser viável dependendo do seu estado. Outra opção é ter 2 filhos através de barriga de aluguel, ter uma filha primeiro e um filho depois. Isso permitirá que o filho aproveite os cuidados da irmã mais velha e, esperançosamente, dê a ele algumas das vantagens de desenvolvimento dos cuidados de uma mãe. Embora os riscos legais sejam amplamente anulados, com isso você é um pai solteiro de 2 filhos, o que traz seus próprios riscos e custos. Você realmente tem que se perguntar se está disposto a assumir todos esses riscos e custos, simplesmente para criar versões menores de si mesmo. Espero que você tenha achado este vídeo útil e informativo. Por favor, curta, adicione aos favoritos, comente, inscreva-se e compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que você acha que pode ajudar. Obrigado por assistir e nos vemos em breve.